Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sábado, 20h59, faltando um minutinho aí pra gente começar a live de hoje. Vamos organizando aqui. Boa noite, Marcelo. Não consigo entrar para ver o bate-papo. Boa noite, Maria Helena, tudo bem? Alguns segundos e vamos começar. 21h pontualmente, sejam todos bem-vindos, a gente vai começando. Boa noite, Alice. Hoje eu tô até eufórica, que é esse livro aqui que a gente vai falar, A Vida Feliz, do Sêneca. E eu sempre ouvi falar desse filósofo, dentre vários outros, né? Tem alguns filósofos até que a gente escuta bastante durante a faculdade, mesmo na escola, literatura, vestibular, enfim, algumas influências na nossa vida. E o Sêneca foi passando despercebido para mim. E parece que agora eu tive um reencontro com ele, né? Marcela até fica tirando sarro da minha cara, que eu falei, bem, tô apaixonado por esse filósofo, ele é muito bom, então eu tô gostando bastante, assim, da didática dele, da linguagem dele, pensar que foi escrito no ano 58, 60, então, né, milênios atrás, e tem algumas coisas assim, parece que ele escreveu ontem ou hoje, foi para mim. Então talvez vocês também se reconheçam nesse sentido, já que eu trago a escrita do livro, mas também já, né, trazendo uma abordagem dentro aí do nosso projeto, da ampliação do nosso autoconhecimento, do autocuidado, das nossas relações, tentando ser, né, cada vez mais pessoas melhores, sermos melhores e desenvolvermos aí uma qualidade de vida melhor e principalmente que nos faça mais feliz, né? A gente já falou de felicidade em algumas outras lives, em determinados momentos, e eu penso que independente da temática, acaba que a felicidade ou esse viver feliz, essa vontade de estar bem, de ter uma vida mais leve, de conseguir compreender o contexto que a gente está vivenciando, por mais crítico que ele possa ser, ou mais difícil, em meio, né, às dificuldades, a gente tentar aí ter esse olhar mais positivo, no sentido de ter um foco na solução, do que na reclamação e ficar naquele reme-reme, colocando a culpa no universo e as coisas não se resolvem. Então eu me afinizei, porque é mais ou menos nessa linha que o Sêneca traz aí toda a realidade da época, com os exemplos da época. Então, os exemplos dele, assim, ele cita Platão, ele cita Catão, ele cita alguns dos outros filósofos que faziam parte da realidade, né, na época dele, mas que nos instiga, assim, e muitas vezes parece até que eu estava vivendo aquela época. Tão fácil é a linguagem dele, tão didática e tão gostosa, né? A gente acaba, assim, interagindo mesmo com o livro, e essa é uma das maravilhas da leitura, né? Que a gente viaja sem sair de casa, sem sair de onde a gente está, a depender do livro e do autor que a gente está lendo, que a gente escolhe, tá bom? Então vamos ao que interessa, a vida feliz, e aí eu começo com a citação do livro, onde Sêneca traz o seguinte: a busca da felicidade é a busca da razão. E razão significa não apenas usar a lógica, mas também compreender os processos da natureza. E aí eu vou falar um pouco durante a live, mas não vou conseguir aprofundar, que durante toda a escrita deste livro, e eu penso que é um pouco a filosofia do autor, ele faz uma comparação, ou ele traz para nós a realidade do que ele chama, né, de natureza, do que ele chama como se fosse um contexto que ele simplesmente é,
né? Independente da nossa vontade, da nossa atuação, é a realidade como ela é, ou a vida como ela é. Marcelo está trazendo aqui, ó, a leitura nos possibilita conversar com o autor sem estar na presença dele, exatamente. E olha, gente, eu tô adorando conversar com Sêneca, tá? Então, assim, vocês desculpem a minha empolgação, ou se empolguem, se motivem comigo para também fazer parte aí desse grupo de leitores desse filósofo tão atual, após tantos milênios, né, da escrita dele, tá? Então, a gente começa falando aí sobre essa questão da felicidade, né? O que é a felicidade, a busca da felicidade. E aí Sêneca nos traz essa condição da gente estar em busca da felicidade, muitas vezes uma busca cega e ávida, e a gente ter um pouco de cautela e cuidar para não ter uma pressa e acabar seguindo uma direção errada, tomando decisões equivocadas na impulsividade e decisões estas que podem nos afastar realmente da felicidade, tá? Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda de volta. A gente estava com saudade de você. Então, Alice também, fazia um tempinho que não estava, mas semana passada você estava com a gente, né? Então, vamos lá. A gente definindo essa questão da busca da felicidade e essa questão da racionalidade. Então, eu gosto muito dessa comparação que ele traz a todo momento, e vocês vão ver no decorrer da live, quando vocês forem ler o Sêneca, que ele puxa essa questão da responsabilidade para nós. E aí, quem está me acompanhando já há algum tempo sabe um pouquinho do meu estilo e sabe que eu tenho essa tendência também da gente trazer a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida e em nosso entorno, ao nosso redor, a gente tem essa responsabilidade, a gente é responsável pelo que a gente espelha, pelas energias que a gente emana, o nome que a gente quiser dar, tá? Mas a nossa postura, a nossa conduta, ela causa impactos, ela tem reflexos e tudo isso é responsabilidade nossa, tá bom? Então, a primeira coisa que Sêneca traz para que a gente considere é, antes de querer saber de felicidade, de alcançar, de buscar, de vivenciar a tal da felicidade, é a gente saber o que e aonde a gente quer chegar. O que a gente quer, entende? Primeiro, o que e aonde se quer ou se deve chegar. Depois a gente vai descobrir a maneira mais rápida de chegar nesse lugar ou de se alcançar isso que a gente quer, tá? Então, trazendo uma citação do livro, ele coloca assim: a verdadeira felicidade da vida é estar livre de perturbações, compreender os nossos deveres e desfrutar o presente sem nenhuma dependência ansiosa no futuro. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, desse processo da ansiedade, da impulsividade, o que não quer dizer que nós não devamos pensar no futuro, mas fazer um planejamento calçado e tranquilo e equilibrado dentro daquilo que a gente pode e o que a gente tem como fazer hoje, tá? E aí ele traz essa condição da perspectiva verdadeira das coisas. Então, da gente mais ou menos ter esse choque de realidade, né? Trabalhar com a racionalidade embasado, fundamentado naquilo que é de fato, naquela realidade, na condição real, e não naquilo que a gente cria ou como a gente gostaria que fosse, ou que a gente acha que seria a melhor condição, mas trabalhar dentro do nosso contexto, da nossa realidade. E muitas vezes, se essa realidade não nos satisfaz, é da nossa responsabilidade mudar esse contexto, tá? Então ele traz que a perspectiva verdadeira das coisas, mais essa natureza benevolente, a gente vai falar bastante de bondade, porque a bondade ela se alia à condição da felicidade, da sabedoria, das virtudes, e viver com razão, a racionalidade acaba atraindo, a gente vira como se fosse um imã atrator para nós mesmos a condição de amor e de admiração. Então, fazendo um pacote disso tudo, Sêneca nos traz que a gente tem que ter o processo da sabedoria, a gente vai falar no próximo slide. Então, desenvolver isso, entender o que a gente quer e aonde a gente quer chegar para trilhar um caminho e nesse processo, nessa busca, nessa conquista, a gente viver melhor. E viver melhor naturalmente quer dizer viver mais feliz,
tá? Então, dentro de um momento presente, de um contexto real, e não aquela esperança ou aquela expectativa no futuro que muitas vezes nunca vai chegar se a gente não valorizar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já conquistou e as possibilidades que a gente tem, né, dos próximos passos. Outra citação, que deve ser uma mente firme, o que torna o homem feliz. Deve haver constância sob quaisquer condições. Eu gosto bastante quando ele fala desse processo da constância, porque me traz aquela condição da disciplina e do tempo, né? Então, disciplina aliada ao tempo, as coisas tendem a acontecer. Aí ele coloca assim, ó, não deve haver lamentação, nem discussão, nem preguiça, nem medo, pois causam discórdia na vida de um homem. E são esses fantasmas que a gente vai criando, vai alimentando e vai trazendo a condição da discórdia que muitas vezes reflete na nossa infelicidade, tá? Então, pensamentos alegres e tranquilos, trazendo aí uma vivência, uma manifestação, umas experiências embasadas no bom humor, na sabedoria e na virtude. E aí Sêneca traz a seguinte frase: a felicidade humana é fundada na sabedoria e na virtude, mas primeiro na sabedoria. Então, o que é essa sabedoria? Né? A sabedoria é o nosso entendimento correto daquilo que deve ser feito. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que todo mundo sabe quando está errando, quando não está fazendo a coisa certa. Pode não aceitar, pode não querer, mas que sabe, sabe. Então, eu não sei se é exatamente dessa forma, mas a gente tem aquela bússola interna, né? Ou tende a ter em condições normais de pressão e temperatura, quando a gente está conseguindo aí manter a nossa lucidez, o nosso discernimento e a nossa racionalidade, a gente de fato sabe quando a gente está no caminho certo ou quando tem boi na linha, tem alguma coisa equivocada. E aí Sêneca nos traz que a sabedoria é a faculdade de discernir o bem do mal, o que deve ser escolhido do que deve ser rejeitado. Então, ele traz esse contexto que é o julgamento embasado no valor das coisas e não na opinião alheia. Olha que legal, a gente falou sobre opinião em algumas lives passadas aí também, mais de uma, né? Então, a sabedoria, esse nosso discernimento, ele traz aqui a condição do bem e do mal, ou do certo e errado. Eu até não gosto tanto dessa dicotomia, porque tudo depende de um contexto, da inteligência, né, ou de como as pessoas enxergam, da história que a pessoa tem, das referências que ela tem que direcionam se aquilo que ela faz é certo ou errado. Às vezes é errado, mas foi o jeito que ela aprendeu. Então ela não tem outra referência de como fazer o que seria o melhor ou o modo mais adequado e mais correto. Então não nos cabe julgar a pessoa que age errado só pela ação, mas a gente precisa entender esse contexto. Mas existe sim, né, essa dicotomia, e principalmente naquelas épocas é a forma da gente conseguir entender e racionalizar o que é bom do que é ruim, né? E aí ele traz bem esse paradoxo mesmo, né? Esse antagonismo, vamos dizer assim. E aí, dentro desse discernimento da gente se embasar no valor das coisas, naquilo que a gente já reconhece como sendo a maneira mais adequada de se manifestar, de agir, e não na opinião alheia, né? Por mais que a gente possa ouvir bons conselhos, ele fala de conselho no livro todo também, né? Da amizade, a gente vai finalizar a live, né, falando desse contexto da amizade, mas enfim, é aquela condição de você não titubear ou não colocar à prova o que você sabe, o valor das coisas para você ou os seus valores pessoais, né? Principalmente relacionado à questão da bondade que ele fala ali, da benignidade, da correiteza, acho que é assim que fala, de ser correto, tá? Então, e o zelo também por nossas palavras e nossas ações. E aí ele traz o tempo todo a condição da coerência, que é aquele contexto do que o que você fala é exatamente o que você faz. É interessante que hoje de manhã eu fui dar uma entrevista na rádio
para um programa de programação existencial, de programa de vida, e a gente acabou quase que o tempo todo falando exatamente disso. Né? Tem aquele ditado assim, como que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente é responsável sim pelo reflexo que a gente causa nas pessoas, nos ambientes, nas manifestações, nos contextos, e a nossa ideia é que a gente cause reflexos cada vez mais positivos. Ao nos melhorarmos, a gente melhora o nosso entorno. Boa noite, Vera, seja bem-vinda, tá? Então ele traz logo de cara essa questão da coerência e segue com esse raciocínio até o final deste livro. E me parece que é um pouco a forma dele pensar, tá? Que ele viveu, né, naquela época. E aí, falando de sabedoria ainda, ele traz essa condição de que o sábio ou a pessoa sábia é perfeitamente feliz, porque o despertar da sabedoria torna a vida mais fácil e ela é interna, ela está dentro de cada um de nós. E aí vem essa citação, ó, não há condição de vida que impeça um homem sábio de cumprir o seu dever. Se o seu destino for bom, ele o fortalece. Se for ruim, ele o domina. Então, de novo, puxando a responsabilidade. Exercerá a sua virtude com abundância, né? E a sabedoria nos instrui no governo de vida para vivermos felizes. Então, essa condição da racionalidade, do desenvolvimento das nossas virtudes, cada vez com mais sabedoria, de modo mais assertivo, com mais discernimento, ele inevitavelmente nos faz trilhar um caminho da felicidade. Ele faz com que as nossas manifestações, apesar das crises, apesar dos altos e baixos, apesar da pandemia, apesar da falta de dinheiro, apesar da falta de um namorado, de um marido, de uma mulher, da perda do amigo, do pai, da mãe, apesar de qualquer coisa, a nossa realidade íntima ela tende a estar embasada ou fundamentada na felicidade da vida ou na oportunidade que é essa vida. E aí Sêneca traz a seguinte citação. Eu trago a seguinte citação de Sêneca. A sabedoria nos ensina quais coisas são boas, quais coisas são más e quais apenas aparentam ser uma coisa ou outra. Então, às vezes, e a gente vai falar um pouquinho de intenção também, é essa sabedoria que nos faz ter aquela leitura do que muitas vezes está aparentemente sendo demonstrado de uma forma, mas que na realidade não é bem aquilo. E Sêneca traz também que a verdadeira felicidade não pode ser corrompida nem extinta. Dentro daquele princípio que está dentro da gente, que ela surge a partir de nós, né? Então ela não tem como se extinguir. Ela tem esses altos e baixos, ela dá passagem muitas vezes à tristeza, uma melancolia pontual, dependendo de determinado contexto, mas é como se ela ficasse ali adormecida e através do uso da nossa sabedoria e das nossas virtudes a gente tende a retomar esse caminho e essa vivência da felicidade a todo momento, independente da nossa circunstância. Mas para que isso aconteça, a gente deve ser constante. Devemos desenvolver as nossas virtudes e sermos prudentes na nossa manifestação. E aí ele define o seguinte, que a virtude é o conhecimento dos outros e de si mesmo. Então, qualquer manifestação, qualquer qualidade, qualquer palavra mesmo que seja vista como virtude, aí a gente tem várias, a bondade, a saúde, a própria riqueza, o sucesso, a benignidade, o perdão, a gratidão. Então, essas virtudes humanas da nossa manifestação, elas vêm e se fortalecem a partir do nosso autoconhecimento e do conhecimento do nosso entorno. É sociável, gentil, livre, estável e destemida. Contente em si mesma e valorizada por si próprio. Então, tudo aqui ele está falando dessa condição e do contexto da virtude. É a virtude que torna a ação boa ou má. Ela é dividida em duas partes, contemplação e ação. Ou seja, é aquilo que a gente aprendeu, que a gente entendeu, que a gente tem como referência a nossa teoria e depois isso tudo colocado em prática.
tá? Então, ele traz aqui a disciplina, o aprendizado e a prática que vai nos fazer ser um exemplo daquela manifestação melhor, que aqui ele chama de virtude, tá? E a outra citação é a seguinte: um bom homem é feliz consigo mesmo, e independente do seu destino ou do que esteja acontecendo com ele é gentil com seu amigo, temperante com seu inimigo, justo, laborioso e cumpre seus deveres com constância e congruência de ações. Então você vê que ele vai, no decorrer dos capítulos, trazendo de qualquer maneira essa condição aí da gentileza, da constância, da coerência das nossas manifestações, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente aprendeu com aquilo que a gente faz, com a nossa prática real. E aí ele traz a temperança, né? Ser temperante com seus inimigos, e ele fala de temperança também durante o livro todo. O que é a temperança? É essa qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Então é ter ali um certo nível, até usando a própria racionalidade, o discernimento, de saber lidar com o contexto, por mais crítico que ele seja, por pior que sejam as pessoas envolvidas, que aqui ele traz como sendo os nossos inimigos, mas dentro dessa condição de justeza, de retidão e de, né, agir corretamente consigo próprio e com todos. E ele traz a condição da sabedoria, onde o homem sábio ajuda os outros no exercício e no desenvolvimento dessas virtudes, através do diálogo. Então, ele começa a trazer aquela condição dos aconselhamentos, de modo que nas conversas, durante as amizades, nesses diálogos e dos que surgem, né, os próprios aconselhamentos, que eles sejam produtivos a todos os envolvidos. Então, olha só, lá naquele período, naquela época, para mim, o Sêneca ele estava um pouco à frente do tempo dele, sabe? Porque ele tinha, né, vivendo em Roma, num momento bem crítico, né, bem, para nós hoje considerado bem complexo também, onde né, existia muita questão da guerra, da luta, do cortar a cabeça e tal. Ele já tinha esses pensamentos de benignidade, de pensar no outro, do próprio desenvolvimento de afeto, da temperança, então de ser comedido, enfim, dentre outros fatores que a gente está falando e vai continuar falando até o final dessa live, tá bom? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. A virtude de agir pela razão e com afeto faz com que os nossos resultados sejam mais assertivos, e isso nos traz felicidade. Então, todo esse contexto da nossa manifestação dentro de um fluxo mais positivo, a partir da nossa razão, dessa ação mais discernida, ela caminha ou acompanha a condição da felicidade, tá bom? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E aí ele traz, vou trazer a seguinte citação, que é uma fala do Sêneca: ensina-me a sintonizar meus afetos e a manter-me constante. Ensina-me a saber quando tenho o suficiente. Ensina-me a dividir e alegrar-me com a prosperidade do meu próximo. Aqui ele estava trazendo lá um exemplo, né, das conversas dele com os amigos filósofos dele da época, e aí traz esse trecho aí, essa condição dele querer aprender a desenvolver essa sabedoria, as virtudes, essa inteligência, essa racionalidade para vivenciar cada vez mais esse contexto de felicidade. E ele traz essa condição de que as dificuldades da vida não podem ser evitadas, ou seja, problema a gente vai ter, dificuldades, superações, a gente vai acabar vivenciando. Então, as dificuldades não podem ser evitadas, não adianta a gente querer criar um mundo de Sofia, né, ou de Poliana, que não é essa a realidade, tá? A vida tem ali os seus percalços, mas apesar de não poderem ser evitadas, elas podem e devem ser resolvidas e superadas. E a gente pode sim viver feliz apesar delas, como a gente já falou. Então tem, mais uma vez, um pouquinho daquele choque de realidade. Então não é fazer de conta que o mundo é cor-de-rosa, que todo mundo é bom, é ter esse discernimento, né, do que é e do que não é, mas
apesar do que não é bom, a gente conseguir superar e viver bem e viver feliz dentro de qualquer contexto. Até porque, se a felicidade depende, está dentro de nós, o nosso entorno, ela pode colocar ali para dormir, né? Pode abalar no sentido de a gente ter pontualmente momentos mais críticos, mas não no sentido de fazer com que essa alegria, essa felicidade deixe de existir, tá bom? Boa noite, Chico, seja muito bem-vindo. E aí, se um homem faz o que deve fazer, nunca o fará constante ou igualmente sem saber por que o faz. Ó, lá na primeira definição da felicidade, né? Que a gente precisa saber o que a gente quer e aonde a gente quer chegar, tá? E se for apenas por acaso ou hábito, aquele acaso também pode fazer o mal do mesmo modo. Então, é mais ou menos aquela condição que a gente fala na administração de ter meta, de saber onde quer chegar, do foco, do planejamento, que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Nunca se falou tanto sobre essa condição como nesse período aí de crise que a gente está finalmente conseguindo sair, parece, né? Porque o pessoal anda abusando aí. Mas, enfim, então a gente precisa entender essa condição da racionalidade e do discernimento, porque senão a gente acha que tá tudo bem, vai levando a vida, deixa a vida me levar e ao acaso a gente se sai bem, mas da mesma forma a gente pode se sair mal, tá? Então, trazendo aí os ensinamentos do Sêneca dentro da sabedoria e da virtude, ele traz uma grande virtude que é a condição de amar, dar e seguir bons conselhos, estabelecendo o preceito da honestidade e vivendo em harmonia, tá? Então é essa condição da gente agir com uma integridade na nossa manifestação, dos nossos valores. É esse preceito que ele traz da honestidade, viver em harmonia. Indiscutivelmente a gente vai ter mais momentos de felicidade, andar mais nesse caminho feliz do que né, ele traz aqui na escuridão, nos infortúnios ou na miséria. A gente vai falar um pouquinho aqui até dessa própria manifestação da vida miserável, vamos dizer assim, né? Nossos antepassados nos deixaram encarregados de evitar 3 coisas: ódio, inveja e desprezo. Em todos os empreendimentos, é preciso avaliar primeiro nós mesmos e as nossas próprias forças, depois os próximos passos e, por fim, as pessoas com quem teremos que lidar na caminhada. Então, olha só, trazendo aquilo que a gente precisa, né, que a gente pode evitar, deve evitar, ódio, inveja e desprezo. A maneira melhor da gente se manifestar com a racionalidade, discernimento, através das nossas virtudes, desenvolvendo o olhar ao próximo, ao outro, um amor fraterno, né? Dando e seguindo bons conselhos, com honestidade, vivendo em harmonia, a gente tem que lembrar desses nossos momentos, dos nossos empreendimentos, sejam eles quais forem, familiar, na amizade, profissionalmente falando. Então, qualquer que seja o nosso empreendimento, a gente precisa avaliar qual é o nosso contexto, o que a gente pode e como a gente se organizar para que aquilo aconteça, né? As nossas forças, como traçar um planejamento mínimo dos próximos passos em como fazer e saber que nós teremos que lidar com pessoas nessa caminhada, no meio do caminho, tá bom? Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Fixe a sua atenção em tudo que esteja ao seu alcance. Não deixe as coisas ao cargo da sorte. Mantenha o poder sobre os seus atos. Então, é um reforço daquela condição da nossa responsabilidade. Não adianta entrar no empreendimento e aí aquela condição que você até tinha uma expectativa de ter um resultado melhor, não dá certo e você começa a colocar a culpa em um ou outro. É claro que existe sim a interferência das pessoas no meio do caminho, mas existe a sua responsabilidade de dar brecha ou não para aquele resultado. E muitas vezes pode até ser que sua expectativa tenha sido alta demais, né? Ou que você tenha falhado no sentido de avaliar melhor aquela condição ou envolvimento de determinadas pessoas. Não tem problema algum, não é para a gente ficar se lamentando, reclamando e sofrendo na vida em função disso. É para a gente entender que a gente precisa ciclar. Lembra lá, nem tudo vai dar certo, tem dificuldades, isso não pode ser evitado, mas
que a gente tire proveito disso, que a gente aprenda com essa situação, com esse contexto e siga em frente. Tenha uma mente grande, boa e correta e faça a sua vida melhor. E aí, eu vou trazer a citação que ele fala assim, ó, aquele que dedicou sua mente à virtude e ao bem da sociedade humana da qual é membro, consumou tudo o que é proveitoso ou necessário para ele saber ou fazer para estabelecer a sua paz. Então, é muito sério essa condição da responsabilidade da pessoa dela fazer o que ela poderia ou deveria ter feito, tá? E aí, ele traz uma frase que para mim é acachapante. Uma consciência limpa nos coloca em uma paz inviolável. Não há como ser feliz sem ter essa paz íntima, sem ter essa tranquilidade íntima. E isso só vai acontecer, essa paz inviolável, ela de fato acontece quando a nossa consciência está tranquila. É aquela famosa frase de a gente pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, apesar do caos que possa estar ao nosso redor, ou muitas vezes, né, dos conflitos, das dificuldades que a gente está no momento ali tendo que superar, mas essa paz íntima, ela de fato é inviolável. Por mais crítico que seja o contexto, você sabe que aquilo também vai passar. Você consegue discernir e, através da razão, tomar decisões, ações e atitudes que vão gerar um impacto mais positivo possível dentro daquele contexto. Se cada homem olhasse para si mesmo, seria o melhor para todos nós. Imagina cada um preocupado com essa manifestação mais coerente, mais feliz, com mais sabedoria, né, fazendo uso aí de todas as suas virtudes. O que pode ser mais razoável do que essa revisão diária de uma vida que não podemos garantir por um segundo? E essa frase ele traz dentro de um contexto que ele está trazendo lá um exemplo que ele não dorme todas as noites, antes de dormir, ele faz uma revisão de tudo que aconteceu na vida dele. E nessa revisão ele começa a pontuar para ele mesmo aquelas pessoas, as atitudes que ele teve que não foi legal, o comportamento que não favoreceu, que não foi bom, que não trouxe aí essa condição, esse contexto de felicidade ou de sabedoria, e o como ele poderia fazer da próxima vez, consertar aquele contexto e tal. Então ele traz alguns exemplos ali de vivências, né, da época dele nesse sentido. E de novo ele reforça que o fundamento da verdadeira alegria está na consciência. Então parte de dentro de nós. Não há conexão mais inseparável de causa e efeito neste mundo do que a felicidade e a virtude. A saúde, a nobreza e a riqueza não justificam ou depreciam os homens, mas sim a sua virtude. E aqui a gente começa já a trabalhar com aquele processo da intenção. Um homem bom nunca pode ser infeliz, nem um homem mal feliz. É incoerente, né? Um paradoxo, é incoerente. É dever de todo homem tornar-se valioso para a humanidade, de novo com esse olhar no outro. Um bom homem pode servir ao público, ao amigo e a si mesmo. Então ele traz essa manifestação melhor de nós para nós mesmos e para os outros. Seja uma pessoa mais próxima, que é que ele chama de amigo, seja para pessoas à distância, né, que ele chama do público. Então o impacto que as nossas ações têm e refletem a pessoas que muitas vezes a gente nem imagina, tá? Não há fogo ou violência que possa perturbar uma mente generosa. E isso ele reforça esses véus. Nós já estamos aqui já lá pelo capítulo 6, 7, né? E temos aí quase 20 capítulos e ele fala isso o tempo todo. Então, o tempo todo ele traz para nós a responsabilidade da mente sábia, da mente generosa, da bondade, da benignidade, da manifestação melhor da nossa parte, da responsabilidade que a gente tem por essa manifestação e do quanto que isso nos traz uma felicidade, nos traz alegria, nos traz essa satisfação íntima e uma paz inviolável, como ele diz. Considere que todas as coisas que são feitas devem ser bem feitas. O que não podemos consertar está resolvido. Então, aqui nessa frase, ele traz muito aquela condição
da gente não ficar reclamando das lamentações, das injúrias, né, de ficar assim, culpando o outro, reclamando por que que não conseguiu, o outro ficou de fazer e tal. E ele traz vários exemplos, também, óbvio, da realidade dele na época que ele viveu. Estamos falando aí dos anos de 15, 20 até 58, 59, que foi quando ele morreu, né? Ele nasceu no ano -5 e morreu aí no 58. É isso? Isso. Então, a 68, né? 68, tá? Falei errado. Quando ele morreu, ele estava com 69 anos. Então, você vê uma vida longa para o período, para a época, mas talvez a especulação da minha parte em função dessa benevolência e dessa atitude diferenciada, inclusive para aquele período que ele tinha. Então, vamos aprender desse experimento, né? Viva sem ofender, seja cuidadoso e atencioso, afaste-se dos caminhos que possam lhe fazer mal e haja com bondade o tempo todo. Então, você ser bom não quer dizer que você é ingênuo, que você tenha que passar por determinadas situações que vão te fazer sofrer, que vão te fazer mal. Não, você pode ou deve se afastar, inclusive quando ele fala dos amigos também em relação a isso, né, se tá te fazendo mal, mas você pode ver ali se tem uma forma de se relacionar melhor, de você ser bom, apesar da maldade, né? E aí uma prática, uma dica que ele dá é a condição dos estudos, de você desenvolver essa questão da intelectualidade e da própria formação. Aí eu trago a seguinte questão dele relacionada a isso. Uma vida de estudos é a menos cansativa. Ela nos torna mais fáceis para nós mesmos e para os outros e nos dá amigos e reputação. Então ele traz esse contexto de que quando você estuda, quando você se relaciona com as pessoas, você tem essa troca, esses conselhos, você vive muitas coisas, você tem muitos exemplos que você pode aprender o tempo todo. E isso, de certa forma, nos dá uma vida mais fácil, porque amplia os nossos horizontes, amplia inexoravelmente a nossa realidade, as possibilidades frente a essa realidade. Você acaba muitas vezes dentro de um contexto crítico onde você só consegue enxergar uma solução se você tem outros exemplos, amigos para compartilhar, estudo, livros para ler, lives para assistir. Aí dentro do nosso contexto a gente tem acesso a informações e temos que cuidar porque existem muitas desinformações nesse processo, ou seja, informações equivocadas, mas existem fontes fiéis, né, dignas de informação verdadeira. Então, quando a gente tem isso, a gente acaba ampliando aí o nosso espectro de solução, de possibilidades para a solução. Nunca declare feliz nenhum homem que dependa do destino para sua felicidade. Eu adoro essa frase. Pois nada pode ser mais absurdo do que colocar o bem de uma criatura racional em coisas irracionais. Olha de novo aí a coerência e a logicidade dessa frase. Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade, as nossas conquistas, as nossas superações no destino. O dia que eu ganhar na Mega Sena, o dia que o homem da minha vida aparecer, o dia. Então é sempre o dia. Esse dia dificilmente vai chegar porque a gente não consegue enxergar a nossa realidade, valorizar aquilo que a gente já tem. E eu gostei demais, vou repetir, pois nada pode ser mais absurdo do que colocar o bem de uma criatura racional, nós em tese, em coisas irracionais, em opções, em possibilidades, em opiniões alheias, naquilo que não faz parte da nossa realidade. É um erro comum considerar necessárias as coisas que são supérfluas e depender do destino para a felicidade da vida. Então ele traz aqui vários exemplos, aí fala da riqueza, da questão naquela época muito fundamentada entre os próprios filósofos, que era a questão da própria promiscuidade, né, vida de festa, luxúria, glamour. Então ele traz vários exemplos que aqui a gente, resumiu nessa condição das coisas supérfluas. Então
não cometer esse erro de achar que o que realmente importa é o ter em detrimento do ser. A gente vê ainda hoje, você vê, nós estamos no ano de 2021, alguns mil anos se passaram e a gente ainda vê hoje as pessoas valorizando mais coisas supérfluas do que de fato o que realmente importa, né? Então ele traz aqui: espere o melhor e prepare-se para o pior a todo momento. Prepare-se para o pior para que você não se surpreenda, para que você não seja pego de surpresa, para que você não deixe a emoção sua alterar a sua racionalidade, para que você consiga se manter rígido num momento ali de, né, de dificuldade, num contexto mais crítico, tá? Aquilo que chamamos de nosso é apenas emprestado para nós e o que recebemos gratuitamente devemos devolver sem reclamar. Então, também traz ali alguns exemplos da época. É inútil lamentar qualquer parte da nossa vida, quando a própria vida é miserável por inteiro. Se não está bom, a opção é mudar. Então, aquele contexto, aquela condição que eu falei que ele ia trazer, né, de uma vida miserável, no sentido de que se você não está satisfeito, está nas suas mãos. É a sua responsabilidade mudar. Se está bom, pode ficar ainda melhor. Ou continue assim, continue bom, continue fazendo o bem, mas se não está bom, reclamar não resolve o problema. Eu brinco porque eu sou da área financeira, né? Então, tanto empresas quanto às vezes na consultoria de pessoa física, a gente escuta muito isso. Ah, mas eu queria ter tantos R$ 1.000 na conta. Ah, mas se eu tivesse aquela reclamação, aí fala mal do governo, fala mal do imposto, fala mal do vizinho, fala mal do amigo que está devendo, fala mal do universo, do mercado, que está um absurdo, os preços de tudo hoje em dia, da gasolina. E o que resolve? Reclamar de tudo faz entrar dinheiro na sua conta? Quem tiver essa solução, por favor, me ensina como que eu vou dar um incremento aí nas minhas consultorias. Porque se reclamar resolvesse os nossos problemas, nossa, a gente já estaria muito melhor hoje em dia, tá? Então, é inútil lamentar qualquer parte da nossa vida. Gente, nós estamos falando de Sêneca, anos 50, anos 58, anos 60, em pleno 2021. Serve ou não serve? Em cima do lance. Não parece que ele escreveu ontem para nós? Então, vale a pena aí a gente valorizar. É uma discussão de palhaçada fazer como as outras pessoas fazem. Então, esse contexto de você ficar olhando no outro, né, tendo uma expectativa equivocada, diferente da sua realidade, das suas competências, das suas qualidades e muitas vezes desperdiçando oportunidades. Consideramos loucura aqueles que preferem ser arrastados pela vida do que seguir em frente fazendo diferente e melhor a cada dia. De novo, trazendo esse contexto aí da lamentação e da reclamação. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo, tá? É tolice lutar com o que não podemos evitar. Lembrando lá daquela dificuldade da vida, né? A felicidade é uma coisa inquieta. Ela muitas vezes se atormenta e confunde o nosso cérebro. Por quê? Porque a gente tem essa condição de estar desequilibrado muitas vezes com as nossas emoções, o que nos tira o eixo da racionalidade. Algumas cabeças a suportam melhor do que as outras, então trazendo de novo aquele contexto da sabedoria, né? Nenhum homem pode ser considerado perfeitamente feliz quando corre o risco da decepção. E o que é esse risco da decepção? É o caso de todo homem que teme ou espere alguma coisa. Então, é aquela condição da expectativa, principalmente da expectativa no externo, no outro. Muitas vezes imaginamos ou prevemos que as coisas sejam piores do que realmente são. Quem aqui já criou uma cena, uma realidade que não correspondia à realidade de fato? Às vezes é aquele drama que a gente faz, aquele contexto todo pior do que realmente é. Às vezes o contexto é crítico mesmo, mas muitas vezes a gente põe ali lenha na fogueira, como diz o ditado, e de fato imagina as coisas piores do que elas realmente são. Então, Sêneca nos indica parar de sofrer por antecipação de coisas que talvez nem venham a acontecer. Resolver o problema quando ele realmente existir. Se for um problema de fato, se existir, porque às vezes a gente fica sofrendo com um problema que não existe e que não vai existir. E que não iria existir se a gente não agisse tanto com essa
expectativa negativa, fazendo com que as coisas talvez até virem um problema, mas na realidade não era. As coisas maiores ou menores são igualmente difíceis de se entender. Quando o corpo e a mente estão corrompidos, todas as coisas se mostram intoleráveis, pois a visão está deturpada. Então, de novo, ele trazendo ali a nossa questão de coerência, congruência na nossa manifestação, nas nossas ações, com os nossos pensamentos, porque para que a gente consiga manter a nossa visão límpida e não deturpada, né? É difícil curar quem não acredita que está doente. Essa é uma citação, tá? É uma frase exatamente como está escrita no livro. É difícil curar quem não acredita que está doente. É verdade, né, Fátima? Você está falando aqui da nossa mente, né? Das coisas intoleráveis quando a nossa visão é deturpada. É bem isso mesmo. E olha só, essa frase também nos faz pensar. É difícil curar quem não acredita que está doente. Ou seja, se a pessoa reclama e acha que o problema está nos outros, ela não vai mudar. Isso, e aquela condição sempre vai acontecer, né? Nossa mente, a racionalidade é quem nos torna ricos e felizes. Quem vive de acordo com a razão nunca será pobre. Então ele fazendo ali a analogia com a pobreza e com a riqueza e muitas vezes até com a felicidade que está dentro da gente. Já que nenhum homem pode ter todas as coisas que ele deseja, possamos todos nós deixar de desejar o que não temos, no sentido da cobiça em si ou dessa expectativa, dessa espera em alguma coisa que a gente nem sabe se é o que a gente quer que vai acontecer. Muitas vezes a gente vê as pessoas ali invejando, né, querendo alguma coisa de alguém que aquilo nem faz sentido para ela. Eu já atendi pessoas assim, que a pessoa chega arrasada porque queria ou porque gostaria, a hora que você pergunta, mas por que você quer isso? A pessoa não sabe responder. A pessoa fica pensando assim, não faz sentido para mim, não sei nem por que eu tô brigando, muitas vezes, né? Que acaba tendo ali um certo conflito. Eventualmente, é prudente praticar a temperança, de novo ele traz essa questão da temperança, pois há situações que exigem essa postura, principalmente aquelas que envolvem nossos amigos, familiares e conhecidos. Então, aquela condição dos momentos críticos, a gente tentar o máximo possível desenvolver aí a questão, né, da mediação de conflitos, da nossa paciência, da nossa racionalidade, de novo, em nos mantermos lúcidos, com o discernimento aguçado, para conseguir encaminhar o contexto da melhor forma possível, por mais crítico que ele seja, tá? E aí a gente entra na condição ipsis literis da intenção. Escutem essa frase, também é citação, tá? Igualzinho tá no livro. É a intenção, não o efeito, que caracteriza a maldade. E aí ele traz um exemplo. Suponha que um homem me dê um gole de veneno, mesmo que não me mate, a sua culpa permanece, em função da intenção, tá? Então, mesmo que os efeitos não sejam, nesse caso, maléficos ou correspondentes à maldade, à má intencionalidade de quem o fez, a intenção dela continua má, né? A vontade, o que motivou ela a ter aquela ação, a tomar aquela atitude, é uma intenção espúria, é uma intenção patológica. Então, independente do resultado ou do efeito, se acontecer, pior para quem praticou o mal, né? Mas mesmo que o mal não aconteça, não seja o resultado daquela ação, isso não inibe, né? Não faz com que a intenção da pessoa tenha sido mudada, ou com que a pessoa passe a ser bem intencionada só porque o fim não foi conforme previsto anteriormente, tá bom? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Somos capazes de pronunciar o comportamento alheio pela nossa própria medida, ou seja, pelo nosso comportamento. O que ele está dizendo, né? Que isso é um erro de abordagem, porque as pessoas são diferentes de uma das outras. E nós temos essa tendência de achar que as pessoas se manifestam ou que as condutas das pessoas, elas partem das mesmas premissas que as nossas. E isso traz muitas vezes muito problema para a gente. Tá? Em função desse erro de abordagem, como Sêneca diz, né? Como ele traz. Então, nem sempre as pessoas não têm os mesmos critérios, não têm a mesma história, as mesmas referências e a mesma intenção, inclusive, né? Estamos aqui nos capítulos das intenções.
Então, só é feliz o homem que tira o bem do mal. É importante ter o posicionamento justo, firme em seus objetivos, sem que nada consiga corrompê-lo, e se mantenha viril e veemente. Aqui ele traz um exemplo lá de uma outra pessoa que teve um médico que queria pagar essa pessoa para dar veneno para alguém ali da convivência deles, e ele falou que nem que ele oferecesse toda a riqueza dele, ele não o faria. Daí estava discorrendo ali dentro da condição da intenção, da lealdade, da própria amizade. Então, qualificar suas ações e servir de exemplo, lembrando que nós somos exemplo o tempo todo. Bons ou maus, querendo ou não, agora mais do que nunca, porque nós estamos expostos nas redes sociais, através dos e-mails, através do online, através das lives, através da sala de aula, através do trabalho remoto, seja qual for a nossa manifestação online, nós estamos cada vez mais expostos e nós somos exemplos, tá? Muitas vezes exemplos de pessoas, para pessoas que a gente nem conhece e estamos ali, de certo modo, ajudando ou tendo um reflexo daquilo que a gente fala, das nossas atitudes na manifestação do outro. É parte de uma grande mente ser temperante na prosperidade e decidido na adversidade, lembrando daquele posicionamento bom, né, e de sabedoria, de virtude, de fazer o bem, independente do contexto, né, dessa adversidade que ele traz. E aí outra citação, é um erro retribuir o bem ou o mal ao destino, de novo, mas a questão é que nós mesmos somos a causa disso. Então, se algo não tão bom assim aconteceu conosco, a gente precisa avaliar qual é a nossa parte de responsabilidade disso, mas ela existe, tá? Por mais que outra pessoa esteja mal intencionada, se for esse o caso, e isso pode acontecer, a gente precisa entender por que aquela pessoa mal intencionada chegou até nós. Qual foi o espaço que a gente deu? Qual foi a brecha na nossa conduta que fez com que aquela pessoa se aproximasse de nós dentro de todo um contexto, tá? Fátima está trazendo aqui, ó, tirar o bem do mal será ver o lado bom das coisas? Nem sempre, tá, Fátima? Isso também. Ver o lado bom das coisas ajuda muito. Você sempre pode aprender e tirar proveito de um contexto, por pior que ele seja. Mas aqui nesse sentido, tirar bem do mal é você de fato se manifestar através das suas virtudes e nessa condição de bondade, no quesito da sua intenção. Então, a sua intenção ser benigna, independente da maldade alheia, tá? Muitas vezes, esse bem que você faz às vezes se afastar, às vezes, né, rompendo a relação, se for esse o caso, se chegar a esse extremo, tá? O que a gente tenta é fazer com que as coisas, né, não cheguem a esse extremo, mas pode ser que isso seja necessário. Então, você não se acompliciar com o mal, no sentido de que você é bom e você não vai virar uma pessoa má para combater o mal, entende? Então, você aprende a lidar com a maldade do mundo, com a maldade humana, mas isso não te torna uma pessoa má. Então você continua bem e você continua emanando esse exemplo positivo e melhor para os outros. Entendeu, Fátima? Me diz, dá um ok se ficou claro ou se você quer aprofundar alguma coisa, tá? Se formos maus, tudo mais será ruim. Ó, essa frase aqui talvez complemente um pouquinho essa pergunta. Se formos maus, tudo mais será ruim. Se formos bons, corrigimos o que está errado, apaziguamos o que é difícil e vivemos em paz. Entende como muda todo o contexto? Tá? Agir com paciência, prudência na escolha da ação e suportar o que não podemos evitar. Isso vem com a constância do nosso posicionamento e a manifestação das nossas virtudes. A nossa felicidade depende em grande medida da escolha das nossas companhias. O conforto da vida depende da conversa. E aí a gente já vai encaminhando para o final, até porque nosso tempo já está se esgotando, né? Temos aí 7 minutos. Meu reloginho está aqui me mostrando o papelzinho aqui do lado. Então, a gente traz essa condição
do conforto da vida que depende da conversa. Então, quando ele fala isso, o que ele traz? Que a nossa convivência, essa vida social, essa vida com os amigos, né? A escolha das nossas companhias, ela se faz necessária. Então, a gente não ter medo de, às vezes, abrir mão de um determinado contexto. Muitas vezes eu vejo as pessoas muito infelizes no seu trabalho e não têm coragem de mudar de trabalho, de correr um risco um pouco maior, ou às vezes até de posicionar. Às vezes a pessoa, o contexto ali, ele acaba se tornando mais crítico em função de que fica todo mundo com medo e ninguém fala nada. E as coisas não se resolvem, ninguém dá o primeiro passo, entende? Ninguém toma uma decisão de solucionar aquela questão, por mais que aquilo lhe custe algo, né? Então, Sêneca traz muito essa questão do posicionamento rígido, de bancar e muitas vezes de pagar o preço necessário, né? Para seja o texto que for, entendeu? E não há nada que não nos possa nos tornar melhor desde que a gente tire proveito e aprenda com aquela situação e com aquele contexto. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso desenvolvendo ternura e afeto. Viver com respeito e tratar os outros com equidade e justiça. Não ser ingênuo, mas ser sempre bom. Então ele traz porque assim, ó, lembra lá do contexto da felicidade, né, do conceito de felicidade que está dentro de nós e que vem a partir das nossas escolhas, da nossa opção, da gente saber o que a gente quer e aonde a gente quer chegar? Então, essa questão da bondade, dessa manifestação mais íntegra, ele traz também no livro todo, tá? E aí eu trago uma citação: o amor pela sociedade é natural, mas a escolha de nossas companhias é questão de virtude e prudência, tá? Então, essa condição mesmo da gente ver ali os nossos vínculos, os nossos afetos, as pessoas de maior confiança, onde a gente acaba trocando mais. Exemplos nobres nos estimulam a ações nobres. Então, aí de novo, Fátima, aquela condição de tirar o bem do mal, tá? Então, você ser exemplo nobre para estimular ações nobres. E aquilo que não presta mesmo. Então, você abre mão e você não se acumplicia com a coisa errada. Seja uma pessoa melhor e faça um mundo melhor a si e aos outros. Seja coerente na sua manifestação, vivenciando exatamente aquilo que você acredita e o que você fala. Ou seja, praticar conforme ensina. De novo, reforçando a coerência entre o que você fala e o que você faz, na sua manifestação, tá? Seja coerente na sua manifestação, vivenciando exatamente aquilo que você acredita e o que você fala. Ah, Renata, mas não é simples assim, não consigo. Comece a fazer hoje. Daqui a um ano você vai estar diferente. Se você não começar hoje, daqui a um ano você pode estar igual ou pior, tá? Então, queira se melhorar a cada dia, todos os dias. O tempo vai passar de qualquer jeito, para mim, para você, para todos nós, tá? De todas as felicidades, a mais encantadora é de uma amizade firme e gentil. Uma citação. Ela suaviza todas as nossas preocupações e dissipa as nossas tristezas. Então, ele traz já no fim do livro a importância das boas relações e da amizade. O amigo de si mesmo é também amigo da humanidade. E ele traz essa questão do amor próprio. Então, quando ele fala o amigo de si mesmo, né, esse zelo que nós temos por nós mesmos, que se reflete, nos faz sermos amigos de todos, amigos da humanidade, ou pelo menos disponibilizar essa nossa manifestação bondosa, generosa, zelosa para aqueles que querem aproveitar ou querem partilhar dessa convivência, dessa experiência com a gente também. Os verdadeiros amigos são o mundo inteiro uns para os outros. Então ele traz aqui a questão da confiança, da lealdade, que muitas vezes até se desenvolveu uma amizade, a insegurança, mas as ações que fazem com que essa confiança, esses laços de confiança se fortaleçam, e após isso acontecer, eles não mais serão rompidos. Então ele traz vários exemplos também nesse contexto e reforçando a condição da amizade. E aí vou trazer uma citação aqui também já para finalizar,
Feliz é o homem que pode escolher seu próprio negócio. Um homem bom e sábio conta em sua privacidade com o bem-estar da posteridade. Porque nos 4 ou 5 últimos capítulos, ele traz essa condição do que a gente faz para um benefício comum, envolve muito esse processo da humanidade. Ele fala bastante da condição da morte, ou seja, da finitude da vida, mas que isso não deve ser um empecilho para a nossa manifestação benigna, né? E a condição do tempo, de como a gente tira proveito no tempo. Não há homem tão miserável quanto aquele que não sabe como gastar seu tempo. Então, falando aí da felicidade, das riquezas, das virtudes da vida, ele traz o tempo, principalmente relacionando o nosso tempo de vida, né? Trazendo esse momento que a gente está presente nessa vida para a gente tirar proveito ou ser o melhor que a gente pode ser nesse contexto. E aí eu finalizo, já estamos no nosso horário, com uma frase de Sêneca, né? O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele viver muito, mas sim viver bem. Então, independente, né, da nossa existência, do tempo da nossa existência, façamos essa existência a nossa melhor versão, a nossa melhor parte, a nossa conduta mais digna ante aquilo que a gente já sabe que a gente deve se manifestar e como a gente deve agir e o que a gente deve ser para nós e para todos os que têm a oportunidade de conviver com a gente, tá? Aí eu tenho sugestão de livros, todos os dele, né? A Vida Feliz, Sobre a Tranquilidade da Alma, Brevidade da Vida, Constância do Sábio e outros infinitos que o Sêneca trouxe para nós aí, apesar do tempo que ele se manifestou aí, que ele viveu de um aprendizado extremamente atualizado para nós até agora, né? Super atualizado. Então chegamos no nosso horário, 22 horas. Eu agradeço a presença de vocês, todos que nos acompanharam por algum momento hoje, né? Saibam que tem muita gente que já acompanha a gente desde o começo do projeto, de fevereiro. Daqui a pouco a gente vai estar aí completando 1 ano de projeto. Vamos ver quais serão os próximos passos, né? E todo sábado às 21 horas a gente está aqui nesse mesmo bate-canal, tá bom? Eu tô com a minha enquete aí, ó, para saber se a gente muda de dia, muda de horário. Vocês me ajudem aí a decidir. Até que essa decisão não aconteça, a gente mantém, tá? Todo sábado, 21 horas. Beijo grande, excelente fim de noite, ótimo domingo e uma semana maravilhosa a todos vocês. Terça-feira eu posto o livro da semana que vem e encontro vocês no próximo sábado. Beijo e obrigada!